Olá, seres, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O nosso assunto de hoje é sobre a não existência da alma. Irei falar aqui de uma forma bem pausada e detalhada sobre o assunto. Não tenho o objetivo aqui de ofender as crenças de ninguém ou tentar convencer alguém, ok? Não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é trazer clareza para aquelas pessoas que estão buscando cada vez mais se conhecerem, entender cada vez mais o caminho para a felicidade, para a paz, para a liberdade, para o despertar espiritual verdadeiro, ok? É para essas pessoas que estou falando. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu convido você também para ficar comigo aqui até o final, para você ouvir sobre esse assunto, para ver se faz sentido para você, ou para você ter uma perspectiva diferente de ver as coisas, ok? Como eu falei, não tenho o objetivo aqui de convencer ninguém. Porém, para aquelas pessoas que estão procurando algo mais profundo, com certeza esse vídeo será um prato cheio, ok? Então vamos falar hoje sobre a não existência da alma. Antes de falar de forma detalhada aqui sobre o assunto, eu vou ler alguns parágrafos desse livro aqui, ó, Pérolas de Sabedoria, de Sri Ramana Maharishi. Quem não conheceu ou quem nunca viu falar sobre o Ramana, Ramana foi um grande yogi e mestre que viveu até a década de 50, ou seja, no século passado. Se você se interessar, depois você pode pesquisar na internet aí sobre o Ramana Maharishi. Quando a pessoa investiga persistentemente a natureza da mente, a mente terminará deixando o ser como resíduo. Por ser, refere-se ao Atma. Atma é a essência divina, indivisa, ok? A mente sempre existe dependendo de algo grosseiro. Ela não existe por si só. É a mente que é chamada de corpo sutil ou alma. Aí aqui na frente, em uma outra parte do livro, ele volta sobre o assunto. Na verdade, existe apenas o eu real. O mundo, a alma individual e Deus são apenas aparência nele. Nele quem? No eu real. O eu real é aquilo no qual não existe pensamento de eu em absoluto. Aquilo chama-se silêncio. O eu real mesmo é o mundo. O eu real mesmo é o ego. O eu real mesmo é Deus. Tudo é Shiva, o ser. Vou explicar isso detalhadamente, o que ele quer dizer aqui. Mas antes de explicar detalhadamente aqui o assunto do livro, vou tocar em outro assunto sobre a alma. Desde a antiguidade, antes do Buda, já existiam religiões e já existiam a crença na alma. Já existiam milhares e milhares de pessoas naquele tempo que eram adeptas a religiões que tinham o conceito da alma separada do corpo. Ou seja, quando a pessoa morre, a alma vai para algum lugar, a alma sai, e essa alma pode ir para um lugar bom ou ir para um lugar ruim. Porém, quando o Siddhartha Gautama despertou e tornou então o Buda, Buda quer dizer desperto, o Buda falava que não existia essa alma. E não existia esse Deus que criou essa alma e espera o retorno dessa alma ou a evolução dessa alma. Por Buda falar dessa maneira, aquelas pessoas se sentiam ofendidas. E alguns insultava, xingava, sempre ele encontrava algum tipo de intriga quando ele proferia que não existia essa alma como as pessoas acreditavam. É claro que ele não falava isso de forma generalizada e nem querendo criar intrigas ou rusga, mas em seus ensinamentos, às vezes ele tinha que falar sobre o assunto e ele falava sobre isso. Então, desde a época do Buda, 2500, 2600 anos atrás, já existia essas discordâncias. E ao longo dos séculos, os ensinamentos dos yogis são os mesmos. Então, todos os ensinamentos desses mestres despertos e iluminados sempre estiveram de acordo com a não existência de uma alma. Diferente do que nós ouvimos e vemos no cristianismo, no judaísmo, no Islã, no Espiritismo e várias outras religiões, de que existe uma alma, cada uma tem uma maneira de interpretar como que essa alma surgiu, mas todos falam sobre essa alma passando por um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, e aí depois ela não vai mais se reencarnar nessa terra, ou que ela vai de uma vez só para o paraíso, ou que ela vai de uma vez só para o inferno, né, como está nos ensinamentos tradicionais cristãos. Independente dos casos, existe o corpo e existe uma alma, e que esse corpo é mortal e a alma é imortal, e ela passa por um processo de evolução contínuo e, enfim, chega ao aperfeiçoamento. Inclusive, existem religiosos, existem espiritualistas
que acreditam e que afirmam existirem trilhões de almas por todo o cosmos, ou no mínimo bilhões. Não dá para saber a quantidade exata, mas é uma quantidade infinitamente maior do que a quantidade de pessoas nesse planeta Terra. E todas essas almas estão migrando de planeta para planeta, de acordo com o seu karma, para reencarnar, às vezes em um planeta mais baixo, mais denso, mais violento, outros em um planeta mais puro, mais sutil, mais elevado, mais espiritual. Mas enfim, essas almas ficam migrando e transmigrando de planeta para planeta, de dimensão para dimensão. Falando aqui no nosso sistema solar. Segundo eles, algumas almas dessas reencarnam em Plutão, em Marte, na Lua, em Júpiter, Mercúrio, enfim, nos mais diversos planetas do nosso sistema solar e também fora do nosso sistema solar, em outras galáxias, na nossa galáxia, no astral, no mundo causal, enfim, e realmente uma miríade de almas que vivem pelo cosmos, migrando, reencarnando em forma física e não forma física. Enfim, é uma verdadeira festa, uma verdadeira dança de almas. E como que fica tudo isso quando os despertos iluminados falam que não existe alma? Como é que fica esses ensinamentos desses espiritualistas, desses religiosos? Como é que fica as pessoas que acreditam nisso? Como é que ficam as pessoas que estão fazendo todo um trabalho para aperfeiçoar a alma, para ter um karma melhor, para ter uma vivência, viver em outra dimensão melhor, enfim, como é que fica? Nós vamos ver em detalhes tudo isso. Inclusive, no budismo existe o conceito também de reencarnação. Segundo o que se fala, o Buda, quando ele despertou, ele viu que ele viveu 500 vidas anterior àquele momento, nas mais diversas condições. Naquele momento que ele despertou, quebrou o ciclo. Porém, ele fala que não existe a alma. Só que as religiões que se desenvolveram em volta dos ensinamentos dele têm também a reencarnação de uma forma muito importante, muito séria no budismo. E aí, como é que fica toda essa questão? Dentro do budismo, o conceito de reencarnação é diferente do espiritismo e de outras religiões que já existiam na época do Buda. No budismo não tem esse mesmo conceito de um fantasminha, uma alma reencarnando. Normalmente eles falam sobre tendências. Eles falam sobre uma energia muito sutil que ocupa um corpo que está nascendo e a partir dali desenvolve aquele corpo, aquelas tendências que eram anterior a um outro corpo. Ou seja, o processo de reencarnação no budismo é diferente do espiritismo. Eu não vou falar aqui de forma mais detalhada sobre esse assunto para não tomar tempo do nosso vídeo, que não é necessário aqui. Depois eu posso fazer talvez um vídeo só para isso. Aqui vamos focar sobre a questão da não existência da alma. Agora as coisas irão começar a ficar mais claras. A pergunta que fazemos é: essas pessoas estão mentindo quando elas estão falando sobre essa quantidade imensa de almas, sobre almas em outros planetas, outras dimensões mais sutis ou astral? Não, essas pessoas elas não estão mentindo. Porém, elas estão vendo ou percebendo apenas uma fração das coisas. Ou melhor dizendo, o que elas estão vendo não é real de fato, no sentido mais elevado. É também mais uma camada do sonho. É mais uma camada da ilusão. Assim como esse mundo físico, os iluminados afirmam ser tudo uma percepção errônea nossa, da mesma forma, essas questões mais sutis também, com aparências, onde existe um objeto e existe o sujeito, onde existe o observador e existe o observado, também é uma ilusão, porque sempre que existir a percepção de algo fora de mim, ou algo lá, e eu aqui, ou seja, eu observando algo, é sempre uma visão limitada. A visão pura, ou a visão da sabedoria, é indivisa. Não existe sujeito e objeto, observador e observado. Só existe só o que nós chamamos de eu real. Vamos para um exemplo de uma fácil compreensão. O sonho. Quando nós estamos sonhando, dentro do sonho, tudo que está acontecendo é real. O mundo daquele sonho,
os objetos, as pessoas, se tiverem pessoas nesse sonho, os acontecimentos, tudo. Sentimos medo, sentimos alegria, sentimos tristeza. Talvez a pessoa esteja sonhando que está casando com a pessoa que ela ama e ela estará feliz dentro desse sonho. Pode ser que ela sonhe que está divorciando. E se é isso que ela quer, ela irá ficar feliz com esse divórcio. Ou com muito medo, muito triste do casamento dela acabar, porque não é isso que ela quer. Ela pode estar sonhando que está ficando rica, ou que é rica, ou que é muito pobre, ou que está passando fome. Tudo isso dentro do sonho é muito real. Quando a pessoa acorda, ela conclui que aquilo era um sonho. E toda a importância daquilo desaparece. Olhe só, dentro do sonho, isso era muito real. Quando ela acorda, tudo aquilo desaparece. Foi para lugar nenhum. Era uma projeção da mente unida à consciência, criando todo aquele mundo imaginário. Da mesma forma, quando a pessoa desperta, ou que tem pelo menos um insight direto da realidade, ela percebe a natureza real do seu ser e, a partir dessa conclusão, ela tem que esse mundo da vigília, do nosso dia a dia, e também o mundo dos sonhos, e todas as outras formas e aparências, são ilusórias. Então, toda essa coisa aí que as pessoas estão vendo como espírito, como almas, como astral, tal, tal e tal, existe, mas dentro de uma percepção limitada, ou seja, uma percepção ilusória. Quando o ser desperta, quando a pessoa desperta, tudo aquilo desaparece, como o Ramana ele está falando aqui. Ó. Na verdade, existe apenas o eu real, o mundo, a alma individual e Deus são aparências nele. Nele quem? O eu real. O eu real mesmo é o mundo, o eu real mesmo é o ego, o eu real mesmo é Deus, tudo é Shiva, tudo é o ser. Ele está falando que todas essas coisas que acreditamos ser muito reais, são reais dentro de uma certa condição limitada, quando não temos a compreensão da nossa real natureza, do eu real. Quando o eu real é percebido, tudo isso desaparece. Tudo isso estava dentro do eu real. A ilusão também está dentro do eu real. Essa ilusão só é percebida ou ela desaparece quando temos a consciência do nosso verdadeiro eu. Mas enquanto não, todas essas ilusões estão acontecendo dentro do eu real. Então, não existe realmente uma alma separada de uma forma eterna, onde essa alma irá viver para sempre. É isso que os mestres têm falado. Essa forma parece ser uma forma permanente. E muitas pessoas acreditam sem ver e outros acreditam porque viram aquela alma ou viram aquele espírito e passaram a acreditar profundamente que aquilo é real e que aquilo ali é eterno, que aquilo ali não se acaba, aquilo ali não destrói, aquilo ali não vai desaparecer. Mais uma vez que o indivíduo desperte da forma verdadeira do despertar, tudo aquilo se torna risório, tudo aquilo simplesmente desaparece, não faz nenhum sentido. Como acordar de um sonho? Como eu falei aqui, quando nós estamos no sonho, tudo é real. Quando acordamos, tudo aquilo desapareceu e foi para lugar nenhum, era somente uma criação da mente. Então, no fundo, a ideia de reencarnação e a ideia de todas essas questões de alma é apenas uma perda de tempo nos envolvermos com isso, é uma perda de tempo ficar preocupado com isso, enquanto nós deveríamos estar de fato ocupados com o despertar real e não com o que vai acontecer, o progresso, desenvolvimento dessa alma, essa coisa toda que existe por aí. Bom, mas me conta aí se você entendeu sobre o assunto, se ficou mais dúvidas ainda, mais perguntas ou se clareou a sua mente. Deixe aqui embaixo nos comentários se você tiver alguma pergunta ou alguma coisa para acrescentar, ou alguma sugestão também, deixe aqui embaixo nos comentários que será muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder nada. Clique no sininho para ativar as notificações, porque assim você receberá tudo. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.